Bom, então, começando a gravação aqui, eu fiz várias alterações naquele sisteminha que você colocou como desafio fazer. E uma coisa bem interessante que eu fiz, eu achei um desperdício não mostrar para você. Eu fiz toda a configuração dele, da parte de cloud na AWS, e fiz tudo com Terraform e Ansible. Então, hoje a gente consegue fazer todo o sistema, fazer ele rodar só com uma configuração. Então, a primeira coisa que eu fiz foi primeira coisa, eu fiz o playbook com todas as configurações. Então, eu clono o projeto do GitHub, eu faço as configurações, eu instalo o Rabbit, configuro o Rabbit, instalo o .NET e depois eu altero permissões de pasta e executo as aplicações e eu consigo utilizar ela pela AWS. Depois disso, eu ainda fiz uma outra. Isso aqui eu fiz criando um. Deixa eu abrir o arquivo de infra. Eu fiz criando uma instância inicialmente e depois eu alterei essa criação aqui, ó. Inicialmente eu fiz uma criação de instância e depois eu fiz isso, alterei para criar um template para a máquina poder ser elástica. Esse projeto especificamente não adianta ele ser elástico, né? Porque eu posso configurar uma porta e essa porta vai ser monitorada. Eu posso até fazer, eu fiz até uns testes com o Locust para ver qual que seria a necessidade, dependendo do tanto de requisição. Então, eu posso. Esse projeto não vai servir para Elastic, porque ele está todo junto. Então, para Elastic, eu tenho que somente a porta de entrada, eu posso tornar ela elástica, aumentar 5, 6 máquinas, conforme a quantidade de requisição. E a gente não precisaria disso para os consumidores, né? Para os workers, muito menos para o Rabbit. Ele vai armazenar lá 1 milhão de mensagens, não importa, e os workers vão lendo conforme vai chegando ali. Então, onde precisaria de elasticidade seria na API. Então, eu configurei primeiro a parte de instância, depois configurei a parte de Elastic. Então, está funcionando. Aqui em Dev, eu configurei só para um arquivo, para uma máquina, quando ele subir, porque realmente não tem necessidade, então eu coloquei o mínimo de uma máquina, o máximo de duas, coloquei as máquinas free, né? Mas eu achei muito interessante apresentar para você isso aqui ficou muito legal. Então, ó, aqui eu já subi, eu vou mostrar para você aqui, eu já subi, aqui está a instância da Amazon, então aqui a instância está rodando, aqui está o IP dela. Se eu olhar, o grupo de auto-scaling, ele já criou automático. Então, se eu for lá e fechar aquela máquina, ele vai abrir uma nova, porque ele está em auto scaling, só que o máximo vai ser sempre uma. Então, eu posso entrar aqui no Revit, ó. Ele está funcionando. Posso entrar na Exchange. A Exchange nem foi criada ainda. O Swagger da porta HTTPS funcionando normal. Eu não subi nenhuma requisição, então você executa aqui, ele vai vir como not found. Então, o sistema não alterei, eu alterei algumas coisas de melhoria de código, mas o que eu queria apresentar para você é a parte de cloud. Então, ó, eu posso vir aqui no Ubuntu, fechar isso aqui. Então, eu vou abrir um ponto aqui. Eu vou entrar no arquivo e eu vou simplesmente destruir aquela máquina agora. Então, cd2, eu estou no ambiente de dev, dentro do ambiente de dev, eu vou simplesmente terraform destroy, ele vai me dar algumas informações. Vai fazer a destruição. Vou pausar o vídeo para não ficar muito grande. Ó, então vamos lá, ele terminou aqui a destruição, né? Se eu for olhar lá no, nos grupos, tanto o auto-scaling, ele foi destruído, e as instâncias também. Eu quis mostrar destruindo antes, porque eu vou mandar o link depois para você dar uma olhada. Então, ó, encerrado. Então, como é que eu faço aqui? Estando aqui dentro da pasta do projeto, eu dou um Terraform Plan. Aí ele vai mostrar tudo que vai ser feito. Não preciso colocar o plan antes, é só para mostrar e a gente ter uma ideia do que vai acontecer. Então,
Realmente são sete coisas que vão ser criadas. E eu vou dar um Terraform Apply. Aí ele pede a confirmação. Ele mostra tudo o que o plan faz. Pede a confirmação. Eu vou dar um pause e já já a gente volta. Bom, enquanto ele vai criando ali, quero mostrar uma coisa. Eu fiz uma alteração para quando, sempre que ele cria o ambiente, ele já executa o ambiente. Então ele vai aqui no main TF, ele pega o arquivo do Ansible, que é todas aquelas informações que eu tinha criado para o Ansible fazer, e eu falo para ele replicar e criar esse arquivo lá dentro da máquina. E dentro da máquina, ele já faz umas execuções onde entra, acessa o arquivo, instala as necessidades, inclusive o Ansible, e executa o Ansible no final. Então eu seto umas permissões, tava com precisei setar algumas permissões, e ele vai rodar o Ansible Playbook. Quando a gente acessar a máquina, dá para perceber que ele já está com os arquivos lá, mas a gente vai verificar isso. Aqui o apply já foi complete. Se eu for acessar aqui as instâncias novamente, aqui eu tenho uma nova instância rodando, o IP dela é esse 119. Se eu for verificar o Rabbit, que eu liberei a porta do Rabbit, porque normalmente ele fica acessível só localhost, eu liberei a porta por configuração. Então eu posso acessar essa porta. Às vezes ele demora um pouco para rodar o arquivo, né? Os arquivos de configuração. Dá um pause aqui. Aqui voltamos, agora já deu tempo dele criar. É até um dos motivos desse não ser um ambiente de produção, né? Imagina que ele está elástico, mas ele tem que instalar 1 milhão de coisas ali. O ideal seria fazer um Docker. Só que para esse projeto não dá para fazer um Docker com tudo, porque seria uma API de entrada com um Docker, um Docker direto pela AWS. Seria uma API para cada item ali, uma API não, um Docker para cada item. Então, nesse caso aqui, a gente está simplesmente levantando um ambiente talvez um ambiente de homologação, um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de produção, ele teria que ser separado. Então, a gente tem todo o acesso aqui. Vamos acessar. Se eu pegar essa instância, vou dar um conectar nela. Ele tem aqui o exemplo de conexão. Então, o arquivo não tem essa extensão. Eu vou acessar via SSH. Confie, deixa eu confirmar se está gravando. Está gravando. Então estamos acessando. Se eu verificar os arquivos, ó, ele já copiou a pasta de projetos e o arquivo playbook. Se eu mandar rodar o arquivo de playbook de novo, ele está verificado para se algum arquivo estiver executando, eu mato o arquivo e subo de novo. Então, ó, vamos ver o Ansible executando agora, que essa é uma das partes bem interessantes. Então ele pega as informações, ele copia o repositório, ele instala o Rabbit. Você viu que foi bem rápido, porque o Rabbit já está instalado. As configurações também já tinham sido feitas, então já está tudo certo. Agora ele vai tentar restartar. Quando a gente faz essa alteração, aqui eu estou habilitando o Management e estou alterando a configuração para ele poder ser acessível fora do localhost. Então tem que dar um restart no Rabbit. Eu instalo o Crew só para ele mandar uma informação para fora. Aí ele vai mandar essas informações do Rabbit quando ele. Aqui a configuration file. Aí eu instalo o .NET, configuro o diretório, extraio as informações do SDK, verifico a informação. Se tiver algum serviço rodando da API Home Worker ou do Car Worker, ele mata. Só que mesmo quando matando dá certo, ele dá algum erro, então eu mando ignorar o erro e ele continua. Aqui eu vou dar um clean e um build solution, podia ser um restore. Eu optei pelo clean e build, aí ele vai dar
Aí o meu gravador parou, porque ele é o gratuito, só grava até 10 minutos. Então ele deu um clean build na solução inteira e depois ele deu run em todos os projetos. Eu poderia rodar isso aqui várias vezes sem problemas. Eu posso verificar agora o Rabbit. Ele está instalado. Eu consigo ter acesso. Eu posso deixar o acesso somente ao localhost ou deixar ilimitado. Acesso, fast guest. E o Swagger, deixa eu copiar de novo o link. O link não, o IP. E eu tenho acesso ao Swagger normalmente. Só que agora ele está rodando na nuvem. Você vê aqui, donget, not found. Eu venho aqui no policy. Se eu inserir algum produto, execute. Execute, ele vai gravar no Insurance com todas as mensagens, com toda a mensagem que eu enviei com o ID 1. E como ele é um produto de carro, ele está lá nas parcelas do carro. Aquele valor que eu tinha apresentado para você. Então, isso aqui é toda a parte com o Terraform e o Insurance que eu achei interessantíssimo apresentar para você. Eu nem ia apresentar, eu terminei isso aqui, acho que foi terça-feira. Eu falei hoje com uma menina da RH e ela falou que vocês ainda tem outras entrevistas, então eu falei, pô, não tem por que eu não apresentar. Isso aqui foi bem legal fazer. Agora, o próximo trabalho seria separar todos os artefatos aqui, né? E colocar cada um por Docker, só que aí de outra forma, mas sempre mantendo a parte do Elastic. Mas é isso.